Existem milagres que Deus só fará através da nossa obediência. Sabe por que o milagre aconteceu? Porque Ananias obedeceu. Tem muitos milagres que só estão esperando a sua obediência para que o negócio comece a acontecer. Fala com a pessoa do seu lado: Deus está esperando a sua obediência. Ah, olha para ele aí e fala: Deus está esperando a sua obediência. Não vou fazer, não quero, estou aborrecida, estou aborrecido. Ih, estou fora, hein? Tem um monte de milagre retido, porque você não obedece. Quem achou, diga achei. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa manhã: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias. Aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão ele viu o homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é um instrumento. Em outras versões, este homem é vaso escolhido, que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Você pode dar um glória a Deus pela palavra de Deus? Você pode agora deixar sua Bíblia no teu colo e celebrar Deus com as suas palmas por essa palavra que fala por si só o mover e o agir de Deus. E o tema da mensagem dessa manhã é: quando Deus já mudou e você ainda não percebeu. Esse tema é uma palavra profética, porque Deus já está mudando algumas coisas na tua vida. O problema é que você ainda não percebeu. Amém? Amém, irmãos? O tema da mensagem de hoje é: quando Deus já mudou e você ainda não percebeu. Tem coisas acontecendo em que você não está vendo. Tem coisas que está acontecendo e você não está percebendo. Tem coisas que o céu já está fazendo e você não está percebendo. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. E eu meditei nessa palavra durante toda a semana. Eu quero, antes de começar a pregar, falar algumas coisas específicas nesse texto aqui. Por exemplo, no versículo 10, diz: o Senhor o chamou em uma visão e disse: Ananias. Fala com a pessoa que está do seu lado assim: olha, Deus conhece o seu nome. Deus conhece o seu nome. Agora, melhor do que saber que Jesus nos conhece pelo nosso nome, é termos o discernimento da sua voz. Porque quando Deus aparece e fala: Ananias, Ananias prontamente disse: eis-me aqui, Senhor. Ananias sabia quem estava falando com ele. Na Bíblia nós temos 3 experiências distintas: a experiência de Ananias, a experiência de Saulo e a experiência de Samuel. Ananias é aquele homem que conhecia a voz de Deus, e quando Deus o chamou, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Quando Saulo, melhor dizendo, tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele pergunta: quem está falando comigo? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ou seja, Ananias é um homem que conhece a voz de Deus, e Saulo era um homem que ainda não conhecia a voz de Deus. E Samuel, lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, quando Deus aparece no quarto de Samuel e chama pelo nome Samuel, 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 e ele não sabia que era a voz, porque
Porque ele ainda não reconhecia a voz do Senhor. Eu não sei qual é o teu nível hoje aqui nessa manhã, mas existem 3 níveis: o nível daquele que conhece a voz de Deus, o nível daquele que não conhece a voz de Deus e o nível daquele que reconhece a voz de Deus. Eu quero que nessa manhã o teu nível possa subir um pouco aqui e falar assim: a partir de hoje eu quero ter essa sensibilidade, esse discernimento para ouvir a voz de Deus, e quando eu ouvir a voz de Deus, prontamente dizer como Ananias: eis-me aqui, Senhor. Amém? Quantos querem ter esse discernimento, esse nível de intimidade com Deus, de quando você ouvir uma voz, você ter o discernimento de saber, é Deus que está falando comigo. E no versículo 12 vai dizer que em uma visão ele viu um homem chamado Ananias chegar. Em uma visão, Deus está falando com Ananias: ó, Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua direita, procura um homem chamado Saulo. Ele, em uma visão, ele estava orando, em uma visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e orar por ele. A pergunta que eu faço para você é: Ananias não tinha condições nenhuma de dizer não para Deus, irmão. Por quê? Porque Deus já havia avisado para Paulo que era um homem chamado Ananias que ia chegar. Fala para a pessoa que está falando: olha, tem planos que você está inserido e você nem sabe que está. Ananias nem sabia, mas Deus já havia falado com Saulo em uma visão: ó, vai vir um homem aqui, chamado Ananias, ele vai orar por você e você vai voltar a ver. Tem planos que Deus já inseriu o teu nome, que você ainda nem sabe. Ah, você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus, porque a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Os planos dele não são os nossos planos, os caminhos dele não são os nossos caminhos, mas pode ter certeza que os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim e um futuro. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, irmão, entenda: Deus já tem planos com você que você ainda não percebeu. Deus já tem planejamento, está ocultando o teu nome e você não sabe disso. Teu nome está rodando, não numa roda de fofoca, mas o teu nome já está sendo mencionado no céu para planos e projetos que Deus tem para a tua vida. Eu não sei você, irmão, mas eu me alegro com essa palavra. Sabe por quê? Porque Deus já soprou o meu nome, eu nem sei, mas eu sei que lá na frente eu vou entender pela soberania e pelo propósito de Deus. Coisa linda isso aqui, irmão. Agora, Deus avisou para Paulo que Ananias ia orar por ele antes ou depois de falar com Ananias, irmãos? Antes ou depois? Fala assim: antes. Deus avisou para Paulo que Ananias ia orar por ele antes ou depois de falar com Ananias, irmãos? Fala: antes. Deus já havia preparado o destinatário antes de convencer o mensageiro. Isso aqui é tremendo demais. Está no versículo 12, em uma visão, Ananias, ele viu, não está escrito que ele ia ver, não está escrito que ele veria, está escrito que ele viu. Deus não está perguntando se Ananias quer ir ou não. Paulo, espera aí, meu filho, deixa eu ir lá perguntar se Ananias vai querer. Aí, dependendo da resposta de Ananias, eu volto aqui para falar com você, se ele vai vir aqui ou não orar por você. Deus não fez isso, irmão, e eu aprendo uma coisa aqui: Deus nunca prepara um encontro sem preparar os dois lados da mesa. Toda vez que Deus preparar um encontro na tua vida, Deus já preparou os dois lugares da mesa. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Ele é soberano. Enquanto Ananias está cheio de dúvidas, Saulo está cheio de expectativas. Já vi um homem aqui chamado Ananias, ele vai orar por mim e as escamas dos meus olhos irão cair. Enquanto Saulo está com dúvida, enquanto Ananias está com dúvida, Saulo está cheio de expectativa, esperando. Eu não sei em que lado você está, se você está com dúvida ou você está com expectativa, mas eu sei de uma coisa: Deus está no plano das duas coisas e nas duas dimensões. Amém, irmão? Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa manhã? Deus já tem um plano antes de perguntar se você quer. Fala com a pessoa e fala assim: Deus já tem um plano para você antes de você perguntar se você quer. Deus já tem uma missão para você antes de você perguntar se você quer. Deus já definiu como será antes de você dar o seu sim. Deus já definiu, irmão. Deus está falando o seguinte: olha, eu já ajeitei a missão, agora eu vou buscar o missionário.
Coisa linda isso aqui, irmão. Deus está dizendo assim, ó, eu já disse quem vai, antes de falar com quem vai. É o que Deus está falando aqui. Deus não consulta a nossa capacidade, irmão. Entenda uma coisa aqui. Deus não consulta a nossa capacidade para escrever o nosso futuro. Ele consulta a sua soberania. Sabe por quê? Porque se Deus dependesse da nossa coragem, muita coisa nunca aconteceria. Mas Ele consulta a soberania dEle. E através da soberania dEle, Ele começa a nos dar destino e nos dar missões e planejamento para a nossa vida. Eu vim te dizer que Deus já tem planos e obras com você, que Ele ainda não falou com você. Eu vou falar mais uma vez, eu vim aqui nessa manhã declarar sobre a tua vida, que Ele já tem planos e obras com você, que Ele ainda nem falou com você. Ele já olhou para o seu futuro e disse, é você que eu vou usar, é você que eu vou fazer aquela, é através da tua vida que eu vou agir, é através da tua vida que eu vou me manifestar, é através da minha vida que eu vou cumprir o meu propósito, é através de você. Tem Ananias aqui nessa manhã, deixa eu ver só os Ananias aqui, que ouvirão uma voz repentina do Senhor para dizer, Ananias, levanta, eu tenho uma obra para você. Tem gente que já está te esperando, eu já soprei o teu nome numa casa, você vai chegar lá e vai acontecer assim, assim, assado. Viver planos de Deus, viver sobrenaturais de Deus. Ah, pastor, mas eu nem queria ir. Ananias podia falar isso, né, irmão? Mas eu nem queria ir, mas eu nem queria fazer. Ah, mas eu nem queria sair da onde eu estou. Deus está dizendo, eu já desenhei, eu já escrevi, a história vai ser com você. Ah, eu cheguei aqui e queria ficar sentado. Ah, pastor, aquela palavra SSS foi para mim. Sentado, salvo e satisfeito. Deus está falando contigo hoje, eu já desenhei, eu já escrevi a história e vai ser com você, vai ser com você. Estou apontando aqui, ó, vai ser com você, vai ser com você. Deus vai usar você, Deus vai tirar você da tua casa e vai começar a te falar assim, vai lá, eu já soprei o teu nome lá, o teu nome já está lá, ainda que você não pensou, não chegou ao teu coração, eu já preparei para você. Aleluia. Agora no versículo 12, Ananias, vai à rua direita, na casa de um homem chamado Judas, você vai encontrar com um homem chamado Saulo. Ele viu em uma visão um homem chamado Ananias chegando e orando por ele. Irmão, é possível alguém ver o que você ainda não viu? É possível alguém fazer o que você ainda não fez? Espera aí, pastor, se eu ainda não fiz, como alguém viu? Se eu ainda não fiz, como é possível ver? Irmão, entenda uma coisa, Deus não está preso ao Cronos, ao nosso tempo. Ele está no tempo Kairos, e no tempo Kairos não contempla presente, passado e futuro. O tempo Kairos de Deus não tem nada a ver com o tempo Cronos, presente, passado e futuro. Deus fala de amanhã como se estivesse falando hoje. Deus fala de ontem como se estivesse falando de amanhã. É por isso que é o que está acontecendo aqui. E eu quero declarar algo sobre a sua vida nessa manhã aqui. O que você ainda não fez, Deus já viu. Vou repetir, o que você ainda não fez, Deus já viu. O que você ainda não viveu, Deus já viu. O que você ainda não enxergou, Deus já viu. Porque Ele é soberano. Olha o versículo 12, uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Saulo está cego e Deus mostra para ele uma cena do futuro. Perceba isso, irmão. Ele não está vendo o presente, ele está vendo o futuro. Por quê, pastor? Porque quando Deus quer sustentar alguém, Ele não mostra o problema, Ele mostra o propósito. Tremendo isso aqui. Quando Deus me chamou, irmão, para pastorear lá em fevereiro de 2001, quando eu tive a minha primeira experiência com Ele, Ele já me viu aqui hoje, nesse dia, um domingo do mês de junho, falando exatamente essas palavras. Antes de você estabelecer a sua família, Deus já havia visitado a tua família. Antes de você entrar na tua casa, Deus já via você entrando na sua casa. Antes de você fazer a sua viagem, Deus já te viu embarcando. Estou liberando uma palavra profética aqui. Antes de você fazer aquela viagem, Deus já está te vendo com o passaporte na mão. Deus já está te vendo com esse passaporte. Deus já está te vendo, oh, recebe essa palavra aí, irmão. Estou sentindo que é uma palavra profética aí. Eu estou pegando essa palavra aqui. Eu estou vendo o passaporte aí, eu estou vendo o aéreo, eu estou vendo quem quer andar de avião. Eu vou andar de avião.
Aleluia! Antes de você viajar, Deus já está vendo você pegar o avião. Deus já está vendo. Deus está vendo lá na frente, irmão. Eu estou dizendo, ei, eu estou no controle. Deus está falando, eu estou no controle da história. Eu estou governando sobre os planos. Depois dessa introdução, agora eu quero pregar para você o que Deus colocou no meu coração. E hoje eu quero falar de um tempo que Deus está agindo, o céu está se movendo, coisas estão acontecendo e nós precisamos perceber. E Deus já falou isso lá no livro do profeta Isaías: eis que faço uma coisa nova, porventura não a sabereis? Eu já estou fazendo uma coisa nova. Você precisa saber, você precisa perceber, você precisa ter o discernimento de que coisas novas já estão acontecendo, de que coisas maravilhosas já estão acontecendo, só que você não está vendo com o teu olho natural, mas o mundo espiritual já está se movendo, o mundo espiritual já está trabalhando em teu favor, o teu nome já está sendo soprado, as coisas já estão sendo arquitetadas pelo arquiteto maior que é o Senhor. E nós precisamos ter essa visão espiritual daquilo que Deus está fazendo, mas nós não estamos ainda vivendo, mas o céu já está se movendo. E só quem é espiritual vai entender e discernir as coisas espirituais. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, quando Deus já muda e você ainda não percebe aquilo que Deus mudou, aquilo que Deus já fez. Deus já mudou algumas coisas. Eu quero declarar aqui nessa manhã: Deus já está mudando algumas coisas dentro de você e você não está nem percebendo. Deus já está mudando algumas formas de pensar, algumas formas de agir, algumas formas de caminhar, algumas formas de trabalhar, algumas formas de servir, algumas formas de entender o reino de Deus e você não está percebendo, mas já está começando uma metanoia, está começando uma metamorfose, está começando algo dentro de você que você ainda não percebeu. Como é que eu aprendo aqui? Como é que a gente percebe, pastor, que Deus já está mudando as coisas? Como é que eu consigo perceber isso? Primeira coisa, eu queria que você anotasse aí: Deus nos expõe ao medo. Toda vez que você for exposto a algum tipo de medo, Deus está mudando alguma coisa em você ou através de você. Olha o versículo 13, Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias está ouvindo coisas. Muitas vezes, querido, nós ouvimos coisas que dão medo. Muitas coisas nós temos preconceito. Ananias estava aqui com medo, com preconceito e com limitações. Qual era o medo? Senhor, esse cara veio aqui para me prender. E eu estou sabendo o que ele está fazendo lá em Jerusalém com os teus santos. Ananias tinha medo de Paulo, sim ou não? Ananias tinha medo de Saulo, sim ou não, irmão? Ananias estava cheio de medo, porque ele já sabia. Estevão aqui já tinha morrido, e Saulo já tinha consentido com a morte de Estevão, apedrejado lá em Jerusalém. Isso correu em todo Israel. Todos os santos já sabiam da perseguição que estava acontecendo através de Saulo. Muitas vezes nós ouvimos coisas que nos dão medo, que temos um preconceito e percebemos muitas vezes a nossa limitação. Senhor, eu sou limitado, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou falar com um homem desse? O homem foi criado aos pés de Gamaliel, o cara é doutor da tribo de Benjamim. Eu, uma simples pessoa, vou chegar diante desse homem, esse homem vai me engolir no discurso, esse homem vai me engolir quando ele começar a falar. Limitações. Deus chamou Ananias para uma coisa que ele tinha medo, irmão. Deus chamou Ananias para algo que ele tinha um preconceito, porque ele sabia quem Paulo era. Ananias tinha um preconceito em relação a Paulo, sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Deus já te chamou para alguma coisa que você tinha preconceito? Deus já te chamou para isso? Com aquele cara eu não sirvo, aí você está servindo com ele agora. Com aquele garoto eu não namoro, está namorando. Isso eu não faço. Poxa, pastor, eu estou fazendo. Jamais imaginei, agora eu estou fazendo. Sabe, Deus quando nos chama, Deus nos expõe. Ao quê? Aos nossos medos, aos nossos preconceitos. E Deus nos coloca diante das nossas limitações. Pastor, por que Deus faz isso? Para você vencer o seu medo. Para você vencer isso, libertar dos preconceitos e de esticar você para romper com as suas limitações. Ei, meu irmão, eu quero liberar uma palavra profética para você aqui nessa manhã. Se prepara, porque Deus já tem um plano que vai te colocar em um território de medo.
de metanoia e de crescimento. Ei, eu estou liberando uma palavra profética para você. Se prepara. Deus vai te colocar no território onde vai te gerar medo, vai te gerar um preconceito, vai te gerar uma metanoia e um crescimento. Deus vai te esticar, Deus vai te levar ao máximo que te pode. Para quê? Para te tirar da tua limitação, para tirar esse preconceito e para tirar esse teu medo. Quem está comigo aqui, diga amém. Você vai ter que agir com coragem, você vai ter que mudar a mente e você vai ter que se esticar. Moisés está lá, já está casado com a filha de Jetro. Moisés está lá agora, cuidando daquelas ovelhas lá do seu sogro. O Senhor aparece para ele e fala assim: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Então você vai voltar para o Egito. Moisés: Senhor, para o Egito não. Não dá para voltar para outro lugar não? Essa é porque tem um BO meu lá, de alguns anos atrás. Sabe como é que é? Eu matei um homem lá. Sair fora. Não, Moisés, é para o Egito que você vai voltar. Não, mas você não dá para ir para outro lugar. Tem uma ocorrência minha lá, meu nome está negativado ali. Estou no Serasa lá, não tem como. Não tem outro país para voltar. Não, é para o Egito que você vai voltar. O que Deus está fazendo com Moisés? Está expondo Moisés ao medo. Está expondo Moisés a uma situação em que ele fugiu. Quem está comigo aqui, diga amém. Outra situação, Elias, ó, o Quirite está bom pra caramba aí, né, irmão? Você tá com um office boy bom aí, esse urubu aí tá te dando carne, esse urubu aí tá te dando pão, ó, o bolo da viúva tá maravilhoso, mas olha só, se apresenta lá para Acabe. Eu não entendo, que é isso? Acabe quer me matar. Eu sei que ele quer te matar, mas se apresenta lá para ele. Você entende como é que Deus faz? Para começar a mudar histórias e fazer a gente perceber, Ele vai nos expor as nossas maiores vulnerabilidades. Ele vai nos expor ao medo. É só você olhar para a palavra de Deus. Assim foi com Moisés, assim foi com Elias. Lembra de Davi? Davi está fugindo de Saul. Davi tinha todo lugar para ir. Sabe para onde Davi vai? Para a terra dos filisteus. Davi era o inimigo número 1 dos filisteus. E para onde Davi vai? O único lugar que Saul não vai me achar é lá com os filisteus. Cara, eu vou ter que me expor a isso. Esses caras vão me matar quando eu estiver dormindo. Não importa, é para lá que eu tenho que ir. Olha para a história de Jeremias. Senhor, eu não sei falar. Eu te chamei para falar mesmo não sabendo falar, Jeremias. É com você que eu vou usar. Sabe, querido, muitas vezes Deus vai nos expor aos nossos medos. Deus vai nos expor aquilo que traz insegurança, aquilo que me tira de uma zona de conforto. Ananias estava deitado, Deus apareceu para ele e falou assim: Ananias, se levanta, porque você vai na rua direita, na casa de Judas, procurar por um homem de Tarso chamado Saulo. Eu apareci para ele numa visão, e ele viu você chegando lá, e orando por ele, impondo as mãos, para que ele volte a ver. Senhor, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Pô, me manda para fazer outra coisa, isso não. Por quê? Porque eu tenho medo. Eu tenho preconceito em relação a esse cara, eu tenho minhas limitações. Ei, meu irmão, eu quero liberar uma palavra profética para você aqui nessa manhã. Enquanto você entender que aquilo que está diante de você está te causando um medo, um arrepio na tua espinha, que está gerando em você, meu Deus do céu, será que eu consigo? Palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é: vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo, varão valoroso, varoa valorosa. Deus está falando, você vai vencer os teus medos, você vai vencer as tuas limitações. Deus vai fazer você vencer esse preconceito que você tem em relação a alguma coisa. Quem recebe essa palavra, levanta a mão, celebra Ele, faz alguma coisa, se manifeste de alguma forma. Deus te trouxe aqui, Ele já está mudando algumas coisas, e o sinal da mudança é: estou te tirando de zona de conforto e te expondo ao medo. Lembra de Pedro lá em Mateus capítulo 14? Senhor, se é mesmo, deixa eu ir ter contigo. E a Bíblia diz que quando ele sai e começa a andar, ele começou a olhar e começou a ter medo. Mas mesmo exposto ao medo, foi o primeiro surfista da face da terra. Foi o primeiro que andou sobre as águas. Eu não sei você, irmão, mas eu quero vencer os meus medos para andar sobre as águas. Como diz a pastora Joyce, só anda sobre as águas quem sai do barco, irmão. Tem alguém disposto a sair do barco aqui nessa manhã? Tem alguém disposto a sair do barco aqui nessa manhã? Amém?
Ei, querido, Deus não nos chama para lugares onde nos sentimos confortáveis. Ele nos chama para lugares onde seremos transformados. Anota essa frase aí. Deus não nos chama para lugares onde nos sentimos confortáveis. Deus nos chama para lugares onde seremos transformados. Agora aprenda uma coisa aqui. O plano de Deus não combina com você. É para a glória dele. Você pode me ajudar mais uma vez? Falar com essa pessoa do outro lado assim: olha, o plano de Deus não combina com você. É para a glória dele. Segundo lugar, quem está comigo aqui, diga amém. Segundo lugar, o poder de transformar as coisas. Quando Deus já mudou alguma coisa e ainda você não percebeu, é por causa do poder que Deus tem de transformar as coisas. O poder transformador do Evangelho é maravilhoso, irmão. O poder transformador do Evangelho é maravilhoso. Jesus tem o poder de transformar a nossa vida. Olha quem era para você antes de Jesus. Olha quem é você agora, depois de Jesus. O que é isso? É o poder transformador do Evangelho. O poder transformador do Evangelho. Ei, querido, não duvide do poder transformador que só Jesus pode fazer na nossa vida. Jesus tem o poder de transformar as coisas. Por exemplo, quando você olha lá em Atos capítulo 10, coloca para mim aí, Atos 10, do versículo 13 ao 15. Coloca aqui Atos capítulo 10 para mim, olha que coisa maravilhosa. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro, porém, respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Olha o versículo 15. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus, não chame impuro ao que Deus. Ei, meu irmão, Deus é capaz de pegar algo impuro e transformar em algo puro. Deus é capaz de transformar maldição em bênção. Deus é capaz de pegar o mal e transformar em bem. Lembra de José? Quando ele se apresenta para os irmãos, ele fala assim: Deus transformou o mal que vocês queriam fazer comigo em bem. Deus é Deus que transforma. Deus é Deus que transforma as coisas. Deus é Deus que transforma as pessoas. Deus é o Deus que transforma todas as coisas. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão, isso aqui é tremendo. Olha, a gente às vezes lê o texto e não percebe. Quando Jesus aparece para Ananias e fala: Ananias, você vai lá na rua direita, na casa de Judas. Senhores, tenho ouvido falar desse homem, pô. Esse homem é perigoso. Esse homem é isso, esse homem é aquilo. Ele mata, ele prende, ele faz isso. Aí agora, olha o poder transformador. Quando Ananias chega na casa de Judas, o assassino, o perseguidor de cristão, o tralha, o cabeça dura, o que matou meu amigo Ananias, matou meu amigo Estevão, sabe o que ele fala? Irmão Saulo. A gente não percebe isso lendo o texto. Ananias, depois que recebe a revelação, a voz de Deus no seu coração, falando para ele assim: ó, vai, porque esse para mim é vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto é padecer pelo meu nome. Ananias entendeu: opa, Deus está fazendo a obra, Deus está transformando a vida dele. Eu não estou vendo ainda, mas se Deus falou, é porque Deus vai transformar a vida dele. Aí quando ele já chega, a primeira experiência que ele tem é: irmão Saulo. Agora Ananias tem uma outra percepção. Não é perseguidor, não é criminoso, não é ameaça, é irmão. Irmão, só o Evangelho tem esse poder de transformar a vida das pessoas e a forma como nós enxergamos as pessoas. Porque o que Ananias me mostra aqui é que ele mudou a percepção em relação à pessoa. Ele mudou a percepção em relação a Saulo. Agora não é mais perseguidor, agora é irmão. Meu Deus, isso aqui para mim é muito sério, irmão. Perceba que Deus está quebrando o seu medo, o seu preconceito, suas limitações, uma visão que você tinha na sua mente.
que faz sentido para você, mas não faz mais sentido na visão de Deus. Pega isso aqui. Tem coisas que ainda está fazendo sentido para você na sua visão, mas na visão de Deus não faz mais sentido. Talvez você chegou aqui nessa manhã com sua visão desatualizada. Deus está transformando algumas coisas. Deixa Deus transformar a sua visão hoje, irmão. Visão desatualizada, visão fora da realidade, daquilo que Deus está fazendo. O primeiro milagre naquela casa não foi a visão de Saulo, foi a transformação de Ananias, de poder enxergar a pessoa de uma forma diferente, de entender o poder de transformação, o poder de Deus na vida daquele homem. Ananias tornou-se uma ponte entre o passado de Saulo e o futuro de Paulo. Ei, você pode ser ponte para alguém, para que o futuro que Deus tem na vida dele seja algo tremendo e poderoso, desde o momento que você veja a mudança de uma realidade. Talvez aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que está em você, você vai ser usado como ponte entre o passado dela e entre o futuro dela. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Deus está falando, você vai ser ponte. Deus está mudando realidades, Deus está mudando pessoas. Aquela pessoa que criou-se uma barreira entre você e ela, pela forma dela falar, pela forma dela te perseguir, pela forma dela te tratar, é o que estava acontecendo aqui. Mas Deus mostrou para Ananias: Ananias, você não está vendo, mas eu já estou mudando o coração dele. Ele prendia, não prende mais. Ele açoitava, não açoita mais. Ele consentia com a morte, não consente mais. Eu estou transformando a vida dele. Eu me manifestei a ele, e quando eu me manifestei a ele, eu já comecei um processo de mudança, eu já comecei um processo de transformação. Então, Ananias, vai lá, porque eu estou mudando a vida dele, eu estou transformando as coisas. Ei, meu irmão, eu quero liberar uma palavra profética para você. Aquele teu marido que você acha, pastor, não tem jeito. Aquela tua mulher que você acha, pastor, não tem jeito. Aquele teu irmão que você acha que não tem jeito. Eu já estou orando há 20 anos. Ei, Deus já está começando a mudar, Deus já está começando a transformar, o Espírito Santo já está começando a fazer. Aleluia, aleluia. Existem milagres que Deus só fará através da nossa obediência. Sabe por que o milagre aconteceu? Porque Ananias obedeceu. Tem muitos milagres que só estão esperando a sua obediência para que o negócio comece a acontecer. Fala com a pessoa do seu lado: Deus está esperando a sua obediência. Olha para ele aí e fala: Deus está esperando a sua obediência. Não vou fazer, não quero, estou aborrecida, estou aborrecido. Ih, estou fora, hein? Tem um monte de milagre retido porque você não obedece. Imagina se Ananias bate o pé: não, senhor, não vou não. Me chama para qualquer coisa, menos para isso. Olha as justificativas de Ananias: não, me chama para qualquer coisa. Isso não. Nós somos assim, irmão. Só que Deus falou assim: meu filho, eu já citei o teu nome, não pode ir outro, porque eu já falei com o remetente que você é o destinatário da palavra. Quem vai levar a minha palavra é você. Não tem terceirização, é você. Irmão, estou sentindo de Deus aqui, é você. É você. Deus não vai terceirizar aquilo que Ele falou com você. Deus não vai terceirizar aquilo que Ele colocou no teu coração. Deus não vai terceirizar aquilo que você sonha. Deus não vai terceirizar aquilo que você pensa. Deus não vai terceirizar aquilo que quando você vai trabalhar, você fica imaginando uma série de coisas. Eu estou trabalhando, eu me vejo numa célula. Eu me vejo pregando, eu me vejo servindo, eu me vejo fazendo isso para Jesus. Pastor, quantas vezes eu me pego pensando nisso e me vejo fazendo isso para Jesus? É com você. É com você. Terceiro e penúltimo lugar, que eu estou terminando já. Terceiro e penúltimo lugar, que eu estou terminando já. Melhorou. Terceiro lugar, irmão: Deus muda realidades. Fala com a pessoa do seu lado: Deus muda realidades. Agora, aprenda uma coisa: tem realidades que por enquanto só Deus viu.
Isso aqui é tremendo, irmão. Eu amo isso aqui. Ananias estava olhando para o histórico. Deus estava olhando para o destino. O download aqui está ruim hoje. Ananias estava olhando para o histórico. Mata, persegue. Gente, eu estou pregando para mim. Eu estou me vendo aqui. A gente olha para o histórico. Deus está olhando para o destino. Ih, pastor, isso aqui é no teu olho. Mas no olho de Deus é pregador do evangelho. No olho de Deus, rapaz, vai ser vaso escolhido. Mas tem um histórico, o histórico é teu. Deus está olhando para o futuro, Deus está olhando para o destino. Ei, levanta a mão que eu vou profetizar. Eu estou vendo um monte de gente aqui. Deus está olhando para você como homem de Deus, como mulher de Deus, como vaso escolhido na mão dele. Ele vai derramar um óleo fresco sobre a tua cabeça. Ele vai te usar para essa nação, para esse bairro, para esse país. Ele vai te ungir, ele vai te capacitar. Ele vai colocar palavras na tua boca, palavras que você jamais mensurou em falar e você não vai entender. Meu Deus, como é que eu estou falando uma coisa dessa? E você vai entender, é Deus que está me capacitando, é Deus, é a unção de Deus que está sobre mim, e esta unção me capacita para fazer. Eu quero liberar esta unção sobre a tua vida, meu irmão. Deus vai mudar realidades através de você, realidades através da tua vida, irmão. Lembra de Samuel, 1 Samuel? Samuel chega na casa de Jessé. Irmão, Davi nem estava na reunião. Você conhece a história lá no capítulo 16, quando Samuel vai sacrificar o Senhor na casa de Jessé. A Bíblia diz que Jessé coloca diante de Samuel os seus 7 filhos. Samuel tinha 8 filhos. Jessé tinha 8 filhos. Ele apresenta apenas 7 filhos diante de Samuel. Davi nem estava na reunião, mas já estava no coração de Deus. Eu amo isso aqui. Davi não estava na reunião, mas já estava no coração de Deus. Irmão, há pessoas que ainda nem chegaram ao ambiente, mas já chegaram no propósito. Davi não tinha chegado no ambiente, mas o propósito era com ele. Ele nem chegou no ambiente, mas já tinha propósito estabelecido por ele, meu irmão, e para ele. Coisa linda, irmão. Tem ambientes que você ainda não chegou, mas tem propósito de Deus específico para você fazer. Tem ambiente que você ainda nem pisou, mas Deus já falou assim: ei, tem um propósito com você lá, hein? Ó, é lá, hein? Ah, papai, estou sentindo Deus aqui nessa mensagem, meu irmão. Tem ambiente que você ainda nem chegou, Deus está falando assim: eu tenho um propósito com você lá. Eu tenho um propósito com você naquele lugar. Eu tenho um propósito com você naquele ambiente, irmão. Fala com a pessoa que está falando assim: o céu já decidiu coisas que a terra ainda não percebeu. Deus já decidiu coisas a seu respeito que nossos olhos não contemplaram ainda. Está no versículo 7. Coloca o versículo 7 aqui, de 1 Samuel 16. Coloca aqui. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Falando de Eliabe. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o Senhor vê irmão, o Senhor vê Deus estava vendo uma realidade que Samuel ainda não tinha visto. Deus estava vendo algo que o homem, que o profeta não tinha visto ainda. Deus estava vendo uma realidade que Saulo de Tarso, que Ananias ainda não conseguia ver. Deus já estava vendo Saulo de uma forma que Ananias ainda não conseguia enxergar. Ei, querido, levanta a mão, porque Deus está vendo uma realidade na sua vida que você ainda nem conseguiu ver. Eu vou declarar de novo: Deus está vendo uma realidade na sua vida que nem você ainda conseguiu enxergar. E talvez a sua visão da realidade esteja atrasada. Talvez a visão da sua realidade esteja sempre desatualizada. Você ainda vê as coisas como eram e não como Deus está fazendo ser. Essa é uma manhã de você alinhar a tua visão com o céu, de você começar a querer enxergar as coisas como Deus está enxergando. Ananias está sendo convidado a participar de um evento histórico, mas a sua visão está fora do tempo, a sua visão está criando resistência. E presta atenção nisso aqui antes de eu terminar.
Ananias está criando talvez uma resistência de querer ver aquilo que Deus já viu, de querer enxergar aquilo que Deus já enxergou, de querer ver aquilo que Deus já está fazendo. Cuidado, porque às vezes a nossa visão cria resistência em relação àquilo que Deus está fazendo. Quem está comigo aqui, diga amém. Porque a sua visão limitada está criando uma resistência. Ananias está vendo uma fotografia antiga, de uma realidade totalmente que Deus já transformou. Isso é um erro meu, um erro seu, muito clássico. Lembra daquela treta lá de 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 15? Lembra da treta lá com Paulo e com Barnabé sobre João Marcos? Capítulo 13, João Marcos, ele simplesmente aborta uma missão, volta para Jerusalém. No capítulo 15, você conhece a história. Agora Barnabé está insistindo para Paulo levar com ele João Marcos. E Paulo fala, comigo ele não vai mais, chega. Ele desistiu no meio do caminho, ele voltou, ele recuou, me deixou na mão, não tem mais. Você conhece a história, houve uma dissensão entre eles. Paulo e Silas vai para um lado, Barnabé e João Marcos vai para o outro lado. 17 anos se passam, e lá em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo agora está chamando João Marcos de volta, para que ele seja útil, aquilo que ainda Deus quer fazer através do ministério de Paulo. E Marcos vai cooperar, Marcos vai contribuir, Marcos vai ser uma bênção. Nós precisamos entender isso, irmão. A gente tem fotografias de pessoas, visão de pessoas, e a gente acha que a pessoa não vai mudar, que a pessoa simplesmente ela vai ficar parada no tempo, naquela fotografia antiga, de uma realidade que Deus já transformou. Ananias estava criando essa resistência em relação a Saulo. Deus já estava transformando, a transformação, a mudança já estava acontecendo, só que Ananias ainda não estava vendo. Por quê? Porque tinha uma fotografia antiga. Prendia, mas não está prendendo mais. Matava, não está matando mais. Açoitava, não açoita mais. Xingava, não xinga mais. Traía, não trai mais. Adulterava, não adultera mais. Bebia, não bebe mais. Fumava, não fuma mais. Cheirava, não cheira mais. Estava na noitada, não está mais. Ei, querido, Deus é o Deus que muda realidades. Acredite nisso. E para terminar, acredite no Deus que corta o tempo. Fala com a pessoa da sua lado, acredite num Deus que corta o tempo. É o Deus que separa o ontem do hoje. É o Deus que separa o maio do junho. É o Deus que separa 2025 de 2026. É o Deus que faz separação de um dia para outro dia. É o Deus que faz separação de uma estação para outra estação. É o Deus que faz separação de um ano para o outro ano. O que Deus quer nos ensinar com isso, irmão? Tempos se encerram e novos tempos se abrem. Fala com a pessoa do seu lado, tempos se encerram e novos tempos se abrem. Acredite no Deus que corta o tempo. Algo maravilhoso, irmão. Sabe? Algo maravilhoso para minha saúde emocional foi aprender a cortar o tempo. O que é isso, pastor? Eu tenho uma facilidade muito grande de falar assim, ontem foi ontem. O que passou ontem, passou ontem. E eu quero trazer uma boa notícia para você. A semana ruim que você teve, acabou ontem. Hoje, já é uma nova semana que se inicia. Hoje é uma nova esperança que começa. Hoje é uma nova possibilidade que Deus vai fazer com você. Hoje são novas oportunidades. Hoje é um novo tempo. Hoje é uma nova história. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Salmo 30, versículo 5, porque o choro pode durar uma noite, um tempo, mas a alegria, ela vem pela manhã. É o Deus que corta o tempo, é o Deus que cessa uma estação, começa uma nova estação, é o Deus que cessa um ciclo e começa um novo ciclo, é um Deus que dá uma oportunidade nova.
Levanta sua mão e fala assim: Senhor, me ensina a cortar o tempo. Ih, desceu fresquinho aqui. Desceu fresquinho aqui agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é Deus. O que é isso, pastor? Nós, seres humanos, vivemos no Cronos. O que é isso? Presente, passado e futuro. Só que você quer dar uma de Deus agora. Como assim, pastor? Você quer ver no Kairos. Você não consegue ver o presente sem se meter no passado e sem ficar ansioso com o futuro. Irmão, desceu fresquinho aqui agora. Você não é Deus, cara. Você quer viver o Kairos. Não tem como. Não dá. Você não tem capacidade para isso. Isso é uma capacidade que não é uma capacidade humana. Isso é uma capacidade que só Deus tem. Ei, você é Cronos. Passou, passou. Futuro a Deus pertence. Viva o teu presente. Para de querer, pastor, sabe como é que é, né? Algumas coisas do passado, aí a gente fica depressivo. Questões de ansiedade, me preocupo com o futuro. Ei, você é Kairos? Você vive nesse tempo? Ei, você está fora. Você está totalmente, não é compatível com a tua natureza. E é por isso que pessoas vivem ansiosas com o que vai acontecer e vivem muito depressivas com aquilo que já aconteceu. E perdem o melhor do tempo, que é o presente. É aquilo que Deus quer fazer hoje. É aquilo que Deus quer fazer agora. Eu vim dizer aqui para alguém nessa manhã: hoje começa um novo tempo para a tua vida, um novo tempo para o teu ministério, um novo tempo para a tua casa, um novo tempo para a tua história. Eu declaro isso na autoridade, no poder, que era o nome de Jesus. A semana que doeu terminou ontem, hoje começa uma nova semana. E você vai aprender que Deus não está tentando melhorar quem você era. Ele está formando quem você será. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Deus não pediu a Ananias que acreditasse em Saulo. Deus pediu que Ananias acreditasse nele, em Deus. Ei, pega isso aqui, presta atenção em mim aqui. Câmeras em mim aqui, foca aqui em mim aqui agora. Câmeras em mim aqui, ó, foca em mim aqui. Deus não pediu para Ananias acreditar em Saulo. Deus pediu para que Ananias acreditasse nele. Deus vai te pedir coisas que até você vai falar assim: é para acreditar nisso? E Deus está falando com você assim: não acredite naquilo que Deus mandou você fazer, acredite naquilo que Ele falou para você. Que às vezes a pessoa ou o que você vai fazer pode descredibilizar aos teus olhos naturais. Lembra? Você vai criar resistência naquilo que Deus quer fazer. A tua visão pode gerar uma resistência naquilo que Deus já está mudando. Então Deus pediu para que Ananias acreditasse nele, não em Saulo. Há pessoas que chegaram aqui hoje, querido, chorando por uma realidade que Deus já começou a mudar. Você está aqui chorando por uma realidade que Deus fala assim: meu filho, eu já estou mudando isso. Só que você não viu, só que você não percebeu, mas eu já estou mudando essa realidade. A visão de Deus sobre você é mais importante do que a memória que você tem do seu passado. Aprenda isso, irmão. E essa manhã eu quero orar para que hoje, que o Senhor nos ajude. Nos ajude a quê? Nos ajude a enxergar o que nós não estamos enxergando. Sabe, querido, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, que você fechasse os teus olhos e que você falasse com Deus: Deus, me ajuda a enxergar, me ajuda a ver aquilo que eu ainda não vi. Me ajuda a enxergar, Senhor, a realidade do meu filho liberto. Me ajuda a enxergar essa realidade. Me ajude, Senhor, a enxergar essa nova realidade do meu marido salvo. Me ajuda a enxergar essa realidade do meu marido transformado. Me ajude, Senhor, a enxergar essa realidade da minha esposa mudada, transformada pelo poder do Evangelho. Porque o Senhor é o Deus que muda realidades.
O Senhor é o Deus que transforma as coisas. O Senhor é esse Deus, o Deus que apareceu para aquele Saulo, para aquele homem que perseguia, que matava, mudou a vida dele, transformou a vida daquele homem no maior pregador do Evangelho depois de Jesus. Jesus, me ajuda a enxergar a realidade de uma família restaurada, me ajuda a enxergar a realidade de um casamento restaurado, me ajude, Senhor, a enxergar a nova realidade de um diagnóstico mudado, me ajude, Senhor, a enxergar a realidade de uma saúde restaurada. Ei, querido, coloca a mão no teu coração e fecha os teus olhos. Eu vejo, irmão, eu vejo a sua obra acontecendo aqui nessa igreja. Eu vejo a sua obra acontecendo aqui nessas vidas, nesses lares aqui representados. Eu vejo, Senhor, o Senhor me incluindo nos seus planos. Eu vejo o Senhor incluindo essa igreja nos teus planos para esta cidade. Eu creio que Deus fez algo novo e eu posso ver uma nova realidade acontecendo, uma nova realidade no mundo espiritual, uma realidade onde os meus olhos espirituais estão se antecipando ao que os meus olhos naturais verão. Deus está te antecipando algo nessa manhã. Ei, o teu olhar espiritual vai se abrir hoje. Eu libero esse profético sobre a tua vida. Eu quero liberar essa palavra profética sobre você. As escamas cairão hoje. Os teus olhos espirituais enxergarão aquilo. Os teus olhos espirituais estarão enxergando aquilo que os teus olhos naturais enxergarão. A fotografia do passado não me governa, mas a profecia do futuro dirige os meus passos. Eu vou repetir, meu irmão. A fotografia do passado, ela não me governa, mas a profecia do futuro dirige os meus passos. Eu me esqueço das coisas antigas e considero algo novo da parte de Deus que já está acontecendo e eu não estou vendo. Aleluia. Saulo estava cego, mas estava vendo. Ananias estava vendo, mas não estava enxergando. Meu Deus. Saulo estava cego, mas estava tendo visões. Ananias estava vendo, mas não estava enxergando o que Deus estava fazendo. Ei, querido, abra os teus olhos espirituais hoje para ver aquilo que Deus já está fazendo. Saulo estava cego, mas Ananias que não conseguia ver. Saulo estava cego, mas estava tendo visões. Ananias tinha vista, mas não tinha visão. Hoje Deus está te dando uma visão. Você vai sair daqui com uma visão de Deus. Uma visão de Deus, não é visão sua, é visão de Deus. Deus está dizendo: eu crio uma nova realidade na sua vida. Seus erros passados, Deus perdoa, Deus apaga, Deus salva, te transforma, te direciona para o seu futuro. Quem sabe você chegou aqui, querido, com a fotografia do seu passado, e a fotografia do seu passado te persegue, mas Deus decidiu algo novo para o seu futuro. Tem algo novo de Deus aqui. Jesus perdoa e apaga, sara e transforma. Eu queria que você declarasse isso de verdade aqui nessa manhã. Declare comigo: eu creio. Pode ser melhor: eu creio que Jesus Cristo pode criar uma nova realidade na minha vida. Repita comigo: eu creio. Pode ser mais forte: eu creio que Jesus Cristo pode criar uma nova realidade na minha vida. E hoje, declare: hoje pode estar acontecendo uma mudança aos olhos humanos, imperceptível, mas já tem algo no céu, e do céu se movendo dentro de mim. Tem algo acontecendo dentro de mim. Declare: tem algo acontecendo dentro de mim.